Olá a todos, estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho do 32º domingo do Tempo Comum. Estamos chegando ao final do Tempo Comum, uhul, que beleza, bendito seja Deus. Quer dizer, está se aproximando já o Advento, o novo ano litúrgico. Então, nós vemos que os evangelhos que se seguem nesse anual final do ano litúrgico são evangelhos cada vez mais dramáticos, que querem referir aquilo que nos espera na eternidade. Então, nós vimos que nos domingos anteriores, Jesus falou em parábolas. Primeiro falou a parábola do rei que celebrava as suas bodas, no capítulo 22, depois os fariseus que tentaram Jesus com o imposto a César, se deveriam pagar ou não. No capítulo 23, Jesus fala como os escribas sentaram na cátedra de Moisés e, em vez de ensinar o que Deus queria que ensinasse, ensinaram aquilo que eles queriam. E os acusou fortemente. Era uma tentativa de conquistar, ainda que fosse com o sofrimento, os fariseus para Deus. 24, a parábola do templo, que mais do que parábola era uma profecia. E depois que Jesus acaba falando também sobre o final dos tempos, E finalmente chegamos ao capítulo 25, essa parábola das 10 virgens, das 10 jovens. Nessa parábola, Jesus vai falar sobre o reino dos céus. Então, como nós percebemos, são parábolas dramáticas, que estão falando dos últimos tempos. A razão de ser da nossa vida não é essa vida aqui. Jesus não nos está dizendo de coisas para que sejamos felizes nesta vida. Isso é muito pouco. Nessas parábolas ele se concentra no que é o sentido da vida em uma continuidade para a eternidade. A continuação, eles propõem umas perguntas, dessa vez vão ser 4. Então, ele deixou esse tempo para que vocês leiam o Evangelho e depois, como sempre, vamos refletir sobre as perguntas propostas. Até já. Começamos com o fato de que essa parábola, Jesus escolhe um tema nupcial. Ele disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Na tradição judia, vamos ver a tradução litúrgica, o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do seu noivo. Na tradição judia, os matrimônios eram precedidos por jovens virgens que faziam um cortejo com lâmpadas e então acompanhavam o noivo para entrar na festa nupcial. Então, essas 10 virgens tinham lâmpadas com óleo, porque era assim que as lâmpadas funcionavam. A primeira pergunta é: por que será que Jesus escolhe uma parábola sobre o matrimônio? Já tínhamos visto isso antes, Por exemplo, na parábola em que ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que está celebrando o matrimônio do seu filho. Ele poderia dizer um rei que está celebrando um grande banquete? Não, um banquete matrimonial. Bom, tudo isso é para dizer que parte da nossa vocação só se entende pelo matrimônio. Deus nos criou homem e mulher para que nos unamos em matrimônio e possamos dar fruto. Mas isso não é só para a procriação e que a humanidade cuide, se expanda e se sirva da criação. Não, isso é uma forma de amadurecimento do ser humano. Nós fomos criados para o encontro com Deus na eternidade. Então, a melhor maneira de amadurecer no amor é através do matrimônio.
Hoje em dia também através da vida consagrada, né? Mas se não houvesse o pecado original, e a vocação da grande maioria das pessoas é o matrimônio, é através do matrimônio. Nós vamos aprendendo a amar. Vamos aprendendo a amar. Mas o matrimônio é para esta vida, né? Quando se celebra um matrimônio, se diz até que a morte os separe. Então quer dizer que esses esposos não vão estar casados entre si na eternidade. Mas como é possível que nós nessa vida desfrutemos de um amor tão grande? Quando se fala do maior amor, é o amor de entrega total um ao outro, no qual não existe mais barreiras e limites. Isso se deveria dar no matrimônio, né? Que depois também se estende aos filhos. Como é possível que esse, que é o maior amor, não continue na eternidade, enquanto que o amor de amizade sim vai continuar na eternidade? É porque Deus, ele quer unir-se a nós em matrimônio. Nós somos chamados para o encontro matrimonial com Deus, começando nessa vida e depois continuando na eternidade. Que coisa mais extraordinária! E então, por isso, lhe atrai a Jesus também colocar as parábolas com temas matrimoniais, para que consigamos compreender como linha de fundo esse Deus que me ama e que quer que eu passe por essa vida me preparando. Ele me espera na eternidade. O que representam essas virgens, essas jovens na parábola? Diz a parábola, o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo. Isso representa toda a humanidade. Todas as parábolas têm uma parte de semelhança e uma parte de dessemelhança. A parte de semelhança nessa parábola é que nós somos destinados a acompanhar o noivo nessa vida até que ele entre. Então, nesta vida, nós não somos ainda a noiva, nós estamos preparando para acompanhar o noivo. E nessa parábola disse que essas virgens, elas levam lâmpadas acesas, né? Essas lâmpadas, o que são? Representam a fé, né? A chama da lâmpada representa a fé. Então, essas virgens, elas ainda não têm a visão da eternidade. Nós, seres humanos, ainda não temos a visão da eternidade. Nós vivemos com uma pequena chama. A iluminação que uma chama, que uma lâmpada traz é muito pequena. Então, essa lâmpada, ela não é uma grande iluminação sobre a eternidade. A fé não é uma grande iluminação sobre a eternidade. Mas é a iluminação suficiente para que eu possa acompanhar o noivo. Então, as virgens, elas representam a humanidade, que está preparando-se para o encontro com o esposo. E que essa humanidade leva uma lâmpada acesa com óleo. Essa lâmpada representa a sua fé. A fé que deve durar durante todo o tempo até acompanhar o noivo para entrar na festa de matrimônio, né? Então eu preciso de óleo através das minhas orações, minhas boas obras, meu esforço, eu vou alimentando essa fé, né? E esse fogo, né, da lâmpada se alimenta dessas boas obras, da minha oração, e ela se mantém acesa e me permite perceber, ver aquilo que eu ainda não estou vendo com os meus olhos naturais, né? São os olhos da fé que conseguem ver o sobrenatural. Quem é o noivo dessa parábola e por que ele demora a chegar? Diz: o noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Quem é esse noivo? Não é um noivo qualquer, é um noivo com N maiúsculo. É o próprio Deus, é o Filho de Deus que se fez homem. É o mesmo que na outra parábola disse que o reino do céu é semelhante a um rei que prepara
as bodas do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É Deus que se encarna, que vem ao mundo, que está apaixonado por nós, pelos seres humanos. Ele quer que nós possamos nos unir a Ele em matrimônio. Ele vem nos ensinar qual é o caminho matrimonial com Ele, o caminho de uma espiritualidade matrimonial, não só uma espiritualidade de felicidade, isso é muito pouco, uma espiritualidade de amor matrimonial, no qual todo o nosso ser está voltado para o encontro com Deus, e por isso mesmo se dá sentido a todas as outras realidades da nossa vida. Ele é o noivo. Ele é aquele pelo qual nós estamos vivendo nesta vida e que nós vamos encontrá-lo na eternidade, atravessando a porta do festim, que é o festim das bodas do Cordeiro, o festim do matrimônio do Filho de Deus, do noivo. Mas a pergunta correlacionada é por que ele está demorando? Diz aqui, não, demoraram tanto que todas caíram no sono profundo, não? Acabaram cochilando e dormindo. Será que ele não podia vir logo? Pois, antes que as lâmpadas se apaguem? E assim, as prudentes e as imprudentes entravam também? Por que Deus ainda não acabou com este mundo? Já não nos leva para a eternidade? Tantas coisas ruins que estão acontecendo. Por que ele está demorando? A chegada do noivo representa a parousia, o fim dos tempos, quando nós já vamos passar para a eternidade. Ou representa também a morte de cada um de nós. Porque, no fim das contas, final dos tempos, para nós, é quando nós morremos. Não adianta nada para a pessoa que morre o mundo continuar, porque ela já morreu. Então, para ela, já é o final dos tempos. Então, o final dos tempos, de certa maneira, é a morte de cada pessoa, o dia em que nós temos que deixar esse mundo. Mas a pergunta continua, por que ele demora? Se o grande desejo da nossa vida é encontrar-nos com ele, por que ele está demorando? A demora de Deus é misericórdia. Repito, a demora de Deus é misericórdia. Todos nós necessitamos de purificação. Nós temos demasiadas paixões dentro do nosso coração. Nós temos todos os pecados capitais dentro de nós, uns mais do que outros. Pessoas que estão muito avançadas na vida de virtude já fizeram uma grandíssima purificação, foram controlando, superando o seu egoísmo, sua soberba, sua inveja, sua luxúria, sua ira, sua vaidade, seu orgulho. E então, Deus começa a ser cada vez mais claro, a sua lâmpada fica cada vez mais luminosa, a sua fé cada vez mais forte, exercitam cada vez mais a fé, a esperança e a caridade. Parece que o óleo, em vez de se acabar, aumenta. Então, você está cada vez mais preparado para o encontro com Deus. É para isso que o noivo se demora, para que nós aumentemos o nosso desejo de nos encontrarmos com Ele. Quanto maior o desejo que um cristão tenha de se encontrar com Deus, mais ele vai desfrutar de Deus na eternidade. Quanto menor seja esse desejo do cristão para se encontrar nessa vida com Deus, menos ele vai desfrutar de Deus na eternidade, porque menor vai ser a sua capacidade de amar. Então a demora de Deus permite que nós possamos aumentar o nosso coração, expandir o nosso coração, para poder amá-lo mais, para poder servi-lo mais, para poder desfrutar mais da sua companhia na eternidade. E finalmente a última pergunta: quem são as virgens prudentes e quem são as imprudentes? Diz a parábola que das 10 virgens, 5 eram imprevidentes, imprudentes, e outras 5 eram previdentes, prudentes. Previdentes porque prevêem, né? A prudência é essa virtude que faz julgar bem todas as coisas. É uma virtude que implica sabedoria, que você consegue equilibrar as suas virtudes e os valores que o mundo tem. E então utiliza essas virtudes e esses valores para um bem maior. Consegue hierarquizar
a sua vida para dar mais valor àquilo que é mais importante e menos valor àquilo que é menos importante. Isso é uma pessoa prudente, né? Então, as virgens prudentes são aquelas que levaram mais óleo. Então, elas pensaram, possivelmente o noivo vai demorar, então vamos levar óleo reserva. As imprudentes são aquelas que, não, ele vai chegar rápido, então vamos usar só o óleo que cabe dentro de uma lâmpada. Mas aí diz a parábola, né, que quando disseram, o noivo está chegando, ide ao seu encontro, as 10 se levantaram, prepararam as lâmpadas, as imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E as previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós, é melhor vocês irem comprar com os vendedores. Enquanto foram comprar, o noivo chegou e as prudentes entraram. Quem são as virgens imprudentes? São as pessoas que vivem um mundo como se o mundo fosse eterno, como se a nossa vida fosse esta vida. Então, elas só tratam de ser felizes. Até tratam de ajudar outras pessoas a serem felizes. Poucas pessoas, muitas pessoas. Mas elas vivem neste mundo como se a nossa vida fosse aqui. Então, cortam a conexão com a eternidade. Ou incluso se servem da eternidade só para ter benefícios nessa vida. Quando eu faço orações para pedir só coisas que eu preciso aqui, nesta vida. Eu peço saúde, eu peço sabedoria, eu peço um bom emprego, eu peço um bom marido, uma boa esposa, eu peço que os meus filhos sejam boas pessoas, eu peço virtudes humanas, eu peço sabedoria para tomar boas decisões. Tudo isso é muito bom, eu não sou contra nada disso, pelo amor de Deus, são coisas boas. Mas isso é só o óleo que cabe dentro da lâmpada. Nós precisamos de um óleo extra, que é o óleo que nos prepara para a eternidade, que é a parte mais importante dessa vida. Não serve para nós sermos felizes só nessa vida, se depois nós não ampliamos a nossa capacidade de amar para desfrutar de Deus na eternidade. O que nós vamos fazer na eternidade se nós não amamos a Deus? Me diga, o que vamos fazer lá? Nós não sabemos amar. Nosso coração ficou como uma uva passa. Não. Deus nos chama para ampliar o nosso coração, ampliar a nossa capacidade de amar. Isso só Deus pode fazer. Porque se nós ficarmos só com a capacidade humana, a nossa capacidade é mínima. É mínima. Então as virgens imprudentes são essas pessoas que vivem nesse mundo como se esse mundo fosse para sempre. Então, quem são as virgens prudentes? São aquelas que sem deixar, aqueles seres humanos, aquelas pessoas que sem deixar de ter os pés bem plantados neste mundo, eles têm sua mente, o seu coração na eternidade. Vivem nesse mundo de passagem, com o coração lá, não só desejando chegar lá, mas desejando e ajudando muitas pessoas para que queiram, desejem chegar lá, que sejam e desejem ser melhores pessoas. E por isso mesmo fazem desse mundo um mundo muito melhor. Olha que paradoxo, né? Quando a pessoa ela tem a mente e o coração no céu, ela faz esse mundo muito melhor do que aquelas pessoas que tratam de fazer este mundo melhor só vivendo como se esse mundo nunca existisse. Como se a eternidade não existisse. Como se só fosse este mundo. Eu me refiro aos ateus, por exemplo. As pessoas que vivem e pensam na eternidade com o espírito de fé, né? Não estou dizendo uma atitude hipócrita, né? De pessoas que só fazem de conta de que têm uma devoção, mas não têm uma virtude provada. Né? Isso não é uma vivência, não são as virgens prudentes. Né? As virgens prudentes são aquelas que têm uma virtude real, que inclusive sendo pecadores, né, como todos nós somos, admitem o seu pecado, então deixam que Deus entre na sua vida e faça aquele milagre de santificação que Ele quer fazer.
Isso significa o óleo suplementar. As virtudes teologais da fé e esperança e caridade se alimentam com esse desejo de se encontrar com Deus. Então, eu trabalho para isso, eu me esforço para isso, eu vivo virtudes, eu vivo os mandamentos, eu vou à missa, eu me confesso, eu rezo, eu peço perdão, eu faço obras de caridade, todo esse óleo. Né? E ao longo do tempo, quanto mais longa é a vida, maior é o desejo de se encontrar com Deus. Encontrar com Deus não significa eu quero ir agora. Eu quero ir quando Deus me chamar. Então, eu faço tudo como se fosse viver 150 anos. Mas eu quero estar sempre preparado para quando Ele me chamar, porque esse é o meu desejo. Essas são as virgens prudentes. Peço a Deus que todos possamos ser como virgens prudentes. Que quando chegar o noivo, nós estejamos não só preparados materialmente ou espiritualmente, mas desejosos, com um coração ardente. É Ele. Eu quero ir ao seu encontro. Senhor, me leva, abre a porta da eternidade, rompe o lacre que existe de diferença dessa vida para a eternidade e me leva junto contigo. Que Deus nos ajude a preparar-nos assim. Se ainda não estamos nesse ponto, não tem importância. Que Ele possa fazer esse milagre. Peçamos a nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, que ela nos ajude a ter essa disponibilidade. Percamos o medo de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus possa realizar os sonhos que Ele tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal.